Fala galerinha do nono! Sou o professor Rafael, professor de Geografia do nosso canal GeoFácil e tô aqui para facilitar a sua vida, correto? Vim aqui para facilitar tanto o entendimento sobre o conteúdo quanto os vídeos de correção das atividades, já indo direto ao ponto ali, facilitando aí a sua vida, tá bom? Mas antes de mais nada, se inscreve no nosso canal agora, deixa o seu super like. Se quiser deixar um comentário para mim, eu fico muito satisfeito com os comentários, tá? Então pode mandar tudo, só não deixe de se inscrever. Você não vai gastar mais do que 5 segundos para se inscrever no nosso canal. Então dá essa força aí, não custa nada, totalmente gratuito. Bora lá. Ó, esse é o vídeo de explicação do conteúdo da primeira semana do PET 4. Lembrando que o PET 4 já é o PET do quarto bimestre, último PET desse ano, então a gente já está partindo aí para o final de 2021. Então deixa o seu like e se inscreve aí, tá? Para a gente poder começar nessa primeira semana do PET 4, né? A gente vai falar um pouco aí sobre savanas e florestas tropicais, né? Qual a diferença delas? O que a gente pode estar falando aí para você poder entender melhor? Professor, eu não sei qual que é a página. Página 79 do seu PET, tudo bem? Ó, a grosso modo, para a gente poder começar a nossa conversa, a gente pode já diferenciar bem aí savanas de florestas tropicais. Exemplos. A savana, ela é muito parecida, eu posso até me arriscar a dizer que ela é uma prima primeira do cerrado. Então, qual que é a diferença do cerrado com a floresta tropical? Floresta tropical, as árvores normalmente são mais juntas. Por elas serem mais juntas, mais próximas uma das outras, elas são muito mais altas. Elas acabam que, para poder conseguir um pouquinho de sol, quando tem muita árvore junta, ela precisa tentar crescer ao máximo para lá em cima, no topo ali, né, das folhas ali, conseguir pegar um pouco de sol, né, para que ajuda no seu desenvolvimento. Então, esse é até um dos motivos que as árvores de florestas tropicais crescem tanto. A média de altura vai variar de espécies, né, de uma série de coisas, de localidades, tipo de solo, mas normalmente um exemplo que eu posso dar para vocês aí, na nossa Amazônia, que é uma floresta tropical, as nossas árvores chegam ali a 30 metros de altura, 50 metros de altura. Para você que não tem muita noção que altura é essa, essas antenas de celular, essas torres de celular que a gente conhece por aí, normalmente a maioria tem 30 metros de altura e essas mais altas em torno de 50 metros de altura, tá? Então, árvores chegam àquele tamanho. E existem árvores que ultrapassam isso aí, chegando a 70 metros de altura, até um pouco mais, na floresta amazônica. Então, olha bem, floresta tropical com árvores ali 30, 40, 50, 70 metros de altura. Enquanto isso, na savana, né, nós encontramos árvores também, só porque as árvores da savana ou do cerrado são árvores assim com um porte bem menor, enquanto as outras chegam lá a 70 metros de altura, nesse tipo de região de savana aí, as árvores costumam chegar quando muito a 6, 7, quando muito 8 metros de altura, tá? Então, assim, de média que a gente está falando. Mas, no geral, é até mais baixa do que isso. A savana a gente encontra muito... Não sei se vocês já viram falar um tipo de vegetação que tem muito no cerrado, que é a lobeira, né? Ela dá um fruto arredondado assim, que um lado dele é cheio de espinhos, né? A lobeira não costuma ficar maior do que 2 metros, 2 metros e meio, né? Outra característica das savanas é que parece que pegaram as árvores que já eram pequenininhas, forçaram ela para baixo assim e deram uma torcidinha nela. Então você vai ver que as árvores de savana têm a casca muito grossa. Professor, para que tem essa casca grossa desse tanto? É justamente para proteger a árvore em caso de incêndios, né? A gente sabe que tanto na savana quanto no cerrado, os incêndios são muito comuns. Então essa casca bem grossa, ela serve como uma armadura ali, né, contra o fogo. A casca vai queimar, né? E depois futuramente essa casca vai cair, vai nascer uma casca nova no lugar e a maioria das árvores vão sobreviver. A savana,
com essas árvores menores, casca grossa, galhos retorcidos, o tronco meio retorcido também, né? Tem outra característica muito importante que são as raízes dessas plantas. As raízes dessas plantas são muito compridas. E por que elas são tão compridas? Justamente para buscar água mais longe, já que na savana, no cerrado, normalmente tem bem menos água do que em uma floresta tropical. Chove bem menos vezes. Então, essas raízes precisam ser maiores para buscar alcançar essa água mais longe possível, entendeu? E aí, só de curiosidade, a savana e o cerrado é como se fosse uma floresta de cabeça para baixo. Porque as raízes das árvores são muito maiores do que a própria copa das árvores com as folhas. Então as raízes das árvores, se virassem, pegasse as árvores e virassem todas elas de cabeça para baixo, ia aumentar o tamanho aí das árvores, para você ter ideia aí de um pouco que nós estamos falando aí. Mas, né, já fizemos essa contextualização que vem falando aí, falamos aí de uma maneira mais tranquila, né, desses biomas. Professor, o que é o bioma? Bioma é um conjunto de fatores que leva a vegetação a ficar daquele jeito. Então a vegetação de um lugar, ela é daquele jeito devido a vários fatores. Por exemplo, a qualidade do solo. Quando a gente fala qualidade do solo, eu estou falando a quantidade de nutrientes, de minérios que esses solos têm, tá? A quantidade de água existente. Essa água ela tem que ser em forma líquida ou em forma de vapor, a umidade do ar. Vai depender também do tipo de relevo, se é um relevo acidentado, se é uma planície, se é um planalto, né? A altura dela em relação ao nível do mar. Vai depender também, por exemplo, do clima, da temperatura, da quantidade, uma série de fatores, né? Então, para se formar um bioma, depende de todos esses fatores, e aí isso tudo vai influenciar no clima do local, vai influenciar no tipo de vegetação, vai influenciar em tudo, até mesmo nos tipos de animais presentes naquela localidade aí. Tudo bem? Então vamos dar andamento aí nessas explicações. Aqui vem falando de savanas. Sempre se lembra, a savana é muito parecido com o cerrado, tá? Savana ou campo tropical é o nome empregado a um tipo de vegetação, de formação vegetal, que varia desde um campo herbáceo até raízes, até uma matriz campestre com árvores espessas. Vem uns nomes difíceis, mas eu vou explicar muito rápido isso aqui para vocês. Campo herbáceo está falando de árvores baixas, árvores baixinhas, do que eu falei para vocês, até 2 metros de altura, daí para trás, tá? Para menos. E quando falam campo, né, uma matriz campestre com árvores espessas, está falando assim, as savanas, as árvores são normalmente são bem afastadas uma das outras, né? Não tem aquele costume de ser uma bem pertinho, parecendo uma floresta tropical, tá? Só para você ter uma ideia. A maior área e a mais conhecida de savana situa-se aonde? No continente africano, tá? Mas também existe savanas na América do Sul e na Austrália. O cerrado, como eu acabei de falar para vocês, o cerrado é considerado um tipo de savana, mas muitas características o diferenciam de outras savanas. As savanas africanas geralmente são caudalíferas, nome estranho, né? Enquanto o cerrado é apenas semidecil. Isso que falei a palavrinha, acho que de um jeito meio diferente aí. Mas galera, só explicando melhor para vocês aí, o nosso cerrado é uma savana que tem um pouco mais de água, assim por se dizer, né? Nós temos mais nascentes, mais lençóis freáticos, uma quantidade de umidade do ar um pouco maior, enquanto as savanas africanas normalmente elas são bem mais secas e isso diferencia tudo, galera. Isso aí diferencia no clima, vai ser mais quente na África, diferencia no tipo de vegetação que vai ser mais afastada, mais rasteira lá na África, né? Então é só para você poder entender um pouquinho do que está sendo falado aqui, tá? Outra situação, normalmente as árvores, as vegetações de savana não têm o mesmo tanto de folha do que as outras, uma floresta tropical, por exemplo, uma árvore de floresta tropical. Por quê? Porque as folhas normalmente elas soam
bastante. Você não sabia dessa? As folhas soam. A gente chama de transpiração, né, vegetal ou evapotranspiração, tá? Que faz parte aí do ciclo da água, né? Então, elas têm menos folhas justamente para suarem menos e preservar um pouco mais dessa água aí que é presente dentro delas. Eu já vou entrar aqui nas florestas tropicais, tá? Ó, floresta tropical é o bioma mais produtivo da Terra. Localiza-se na faixa entre os trópicos e é encontrada na África, Ásia, América Central, América do Sul e algumas regiões da Oceania. Em virtude da região em que estão localizadas, quer dizer, é um local onde tem a maior incidência de raios solares, a parte mais quente do planeta, né? As florestas tropicais recebem grande quantidade de luz solar e possuem um clima bastante quente, ok? As chuvas são frequentes e abundantes, e a umidade relativa fica entre 77% e 88%. Para você que nunca esteve em um local tão úmido, é para você entender o seguinte: quando a temperatura, a temperatura de um local está marcando, por exemplo, 35 graus e está com tempo seco, quer dizer, com baixa umidade do ar, a sensação térmica é de 35 graus. Mas se você estiver no meio da floresta amazônica, em 35 graus, devido à alta a elevada umidade do ar, a sensação não é que está 35 graus, é que está 38, é que está 40, é que está 43. Você vai suar, vai transpirar muito mais do que em uma outra localidade qualquer, tudo bem? Ó, aqui vem falando da altura média das árvores de 20 a 30 metros, mas existem árvores que chegam bem maiores do que isso, como eu falei para vocês no início, né, dessa aula. E só para a gente fechar esse conteúdo, eu queria falar para vocês que a vegetação também define muito a fauna e a flora. Quer dizer, fauna são os animais, né? Então, por exemplo, na savana africana, nós vamos encontrar hipopótamos, girafas, hienas, leões, né? Já na nossa savana, que é o nosso cerrado, a gente pode encontrar, por exemplo, o tamanduá-bandeira, lobo-guará. Então, não quer dizer que, por ser savana, vai encontrar o mesmo tipo de animal em cada lugar. Então, cada local tem a sua especificidade. Entendeu? Sua particularidade. Do mesmo jeito que as florestas tropicais, como a floresta amazônica, é a parte mais rica do planeta. Por que mais rica? É onde a gente encontra a maior quantidade de vegetação diferente uma da outra, onde a gente encontra a maior variação de animais, tanto animais que vivem acima do solo quanto abaixo do solo também, tá? Ou aves ou peixes. Então, assim, uma parte do nosso planeta muito, muito rica. Tudo bem? Galera, espero que vocês tenham gostado. Se inscreve no nosso canal agora se você gostou dessa aula, tá? Deixa um super recado aí pro seu professor Rafael. Avisa o seu professor de geografia que eu tô mandando um super abraço para ele, tudo bem? Que ele tenha aproveitado nossas aulas aí e não esquece de se inscrever, hein? Valeu!